domingo, falar do nosso umbigo. O momento atual parece excelente também no Brasil o jornalismo profissional repensar essa ponta cabeça. Esse termo jornalismo profissional ele é extremamente problemático, na minha opinião, porque é o termo que o Globo, a Folha de São Paulo e o Estadão usam para se referir ao trabalho deles, para tentar diferenciar de mim, por exemplo, que estou por aqui. Eu sou tão profissional quanto eles, eu já fiz séries de reportagens, eu já fiz documentários, a Dorit também é documentarista, então entendam, o jornalismo profissional também é tratado aqui. A Folha Democrata tem um projeto editorial. Os locais onde eu trabalhei, que é o Intercept, o DCM que eu estou atualmente e o UOL, todos têm projetos editoriais. Tudo é jornalismo profissional, mas essa reflexão que a Dorit traz é bem interessante. Vamos lá. Na semana passada, apoiadores do diário britânico The Guardian, o The Guardian, só para vocês terem uma ideia, tá, gente? The Guardian, eu vou pegar aqui a Wikipedia para vocês saberem. The Guardian é um jornal que existe desde 1821. Lá, lembra quando o Brasil foi declarado independente? Ele existe há 202 anos e é um jornal progressista muito conhecido, muito tradicional. Vale a pena vocês lerem ele. Outro que eu recomendo bastante é o Mother Jones, que é americano. O Guardian é britânico. Mas são jornais aí progressistas bem tradicionais e que sobrevivem graças aos leitores. Na semana passada, apoiadores do diário britânico The Guardian encontraram um comunicado incomum em suas caixas postais eletrônicas. Assinado pela editora-chefe Catherine Viner, o anúncio informava o resultado de uma investigação de 2 anos encomendado a um plantel de eminentes acadêmicos do país. No relatório final, intitulado Legado e Escravização, o grupo independente concluíra que sim, o Manchester Guardian, é o nome original do jornal até 1951, dependera de trabalho escravo em seu nascedouro. Para o jornal bicentenário, zeloso de sua independência editorial e financeira, foi uma questão de coerência moral e ir a fundo nas suas raízes. Como se sabe, o Guardian não é um matutino qualquer, ocupa um lugar bastante solitário entre as grandes mídias tradicionais de países democráticos. É regido há quase 9 décadas por um trust sem fins de lucro, criado pelo testamento do visionário C.P. Scott, em seu mais longevo proprietário e editor. Coube ao Scott Trust, formado por um conselho de 8 integrantes, jornalistas, executivos e representantes externos, financiar o jornal, basicamente por meio de dividendos gerados de seus investimentos. A ideia central do arranjo está em proteger o jornal de interferências políticas e comerciais. Apesar de sofrer prejuízos marcantes, como boa parte da mídia no mundo todo, o Guardian procura honrar esse compromisso, e isso envolve não só cobrir o presente e olhar o futuro, mas fuçar no próprio passado. O relatório divulgado na semana passada revelou que a fortuna do fundador do jornal, John Edward Taylor, em 1821, assim como de 9 de seus 11 financiadores, derivou em boa parte da indústria agodoeira de Manchester, cuja matéria-prima vinha de plantações do outro lado do Atlântico, nas Américas, justamente de onde trabalhavam os milhões de negros traficados da África. Um dos financiadores do jornal não apenas comercializava o algodão cru de além-mar, como era dono de uma plantação de açúcar na Jamaica, com 122 negros escravizados. Seria, portanto, difícil não concluir que esses interesses tenham influído na política editorial do matutino à época. Em episódio de 1833, para citar um só exemplo, quando os donos desses escravizados exigiram uma indenização poupuda para abrir mão da sua propriedade humana, o editorial do Guardian posicionou-se a favor do pleito. O preço da carne humana do Mississippi era regulado pelo preço do algodão em Manchester, já constatara o grande abolicionista americano Frederick Douglass, que testou como poucos a base constitucional da escravidão nos Estados Unidos. Por que então o jornal investiu em escavação tão funda na sua história? Porque o Guardian é o Guardian. O fato de aqueles tempos terem sido outros não pode servir de desculpa para um crime contra a humanidade, explica a editora-chefe de hoje. Foi justamente um pedido de desculpas formal que a Fundação Guardian divulgou o relatório, acompanhado com anúncio de ações de justiça reparadora. Serão mais de 10 milhões de libras, perto de 62,5 milhões, em programas na Jamaica e Alhures.
Dado o papel crucial da escravidão na persistência do racismo e das desigualdades sociais de hoje, o Guardian se compromete a encarar esse abismo. Acredito que a diversidade é um imperativo tanto moral quanto prático para uma organização de mídia. Escreveu Catherine Wiener, ela se socorreu também em James Baldwin. Só um minutinho, gente, espera só um pouquinho. Deixa eu ver aqui o que está rolando. Apareceu um negócio aqui só para corrigir aqui, só um minutinho. Vamos continuar, vou compartilhando, vou continuar, vou compartilhando, vou continuar, vou compartilhando, gente. Para a gente poder acompanhar aqui. E vamos seguindo aqui para todo mundo ficar por dentro. Obrigado aí a todos que estão nos acompanhando. Nem tudo que encaramos pode ser mudado, mas nada pode ser mudado até que seja encarado. No Reino Unido, os negros representam apenas 0,2% dos jornalistas em atividade, enquanto somam 3% da população do país. E no país que recebeu o maior fluxo de escravagistas de negros na África, nas redações deste Brasil, em que 56% da população se declara negro ou parda, a mesma representatividade despenca para os tímidos 20% entre os profissionais de jornalismo. Como conciliar o tamanho distanciamento social com um jornalismo que precisa injetar confiança e confiabilidade em seus leitores? Esse contrato não escrito com a sociedade, por parte de uma imprensa madura, exige a determinação para exumar o passado, clareza para analisar o presente e imaginação para apontar o amanhã. O Guardian está tentando. O momento atual parece excelente para também aqui o jornalismo profissional se repensar de ponta cabeça. Começando pelo próprio umbigo. O Brasil é tão maior, mais rico, mais diverso e mais esperançoso e mais adulto do que nós, jornalistas da assim chamada grande imprensa. Conseguimos ver. É melhor abrir o olho. Essa coluna é excelente.